Família palmeirense. Palmeiras viajando para o Mundial de Clubes, né? A expectativa do torcedor não poderia ser melhor, né? Do Palmeiras fazer uma grande campanha. Alguns jogadores precisando se recuperar, né? Mostrar um bom futebol. Claro, Palmeiras hoje, para mim, tem um excelente elenco, né? Muito se fala aí que o Palmeiras ainda pode no mercado, né? Trazer um substituto para Estevão. Mas eu acho que o Palmeiras já tem um bom elenco, um elenco capaz de fazer uma boa campanha no Mundial e também de conquistar, né, as principais competições do cenário do futebol brasileiro, né, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né, até porque muitos criticavam e agora já estão reconhecendo, né, o Palmeiras tem um grande elenco, tem um treinador qualificado, então sem sombra de dúvida, pessoal, é bater no peito, esperar para fazer uma boa campanha, não fazer vergonha, passar da primeira fase, voltar para o futebol brasileiro para conquistar algo grande, né? Que seria as principais competições, né? Palmeiras tem um elenco qualificado e tem um bom treinador, né? Vamos ver o que a mídia fala sobre isso. Créditos do vídeo ao canal Energia 97, ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. A torcida foi se despedir do time, né? Foi sábado? Foi ontem de manhã. Ontem de manhã, no frio? Ontem de manhã, frio, chuva. Tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, aí lá. Aí depois deu uma clareada ali e melhorou. Cheio de criança, festa, família, fogo. Né? Os jogadores saíram, né, pra cumprimentar a torcida, bem conversar, legal, tiraram foto, aquela história. E hoje, viajaram lá pra Carolina do Norte, né, nos States, né, para o Mundial. Você viu um avião inteiro, ele é primeira classe. Eu nunca tinha visto isso aí. Então colocou aquelas coisas do Palmeiras, né? O avião inteiro. Não Mas tem... não foram com o Aeropinga lá Não. Um avião especial? O dela... Cara, aqueles aviões que dá pra dormir? Nem chega, pô. É um avião do... Dá pra dormir? 12 horas. Não, é primeira classe, velho. Pelo amor de Deus. 12 horas daqui até os Estados Unidos, mano? Não, já foi muito, mano. Até Miami dá umas 9, 10 horas, né? É Carolina do Norte, né? É uma hora e meia. Mas é pra Carolina do Norte, né? Eu não lembro. Deve dar umas 10, 11, né, mano? Acho que é isso. E você viu... Eu vi um vídeo, Motinha, no aeroporto. Parece que tá levando 2 toneladas de equipamento, de coisa. Quanto de caixa que tem? Vai passar treinando, camiseta, roupa, muita tudo, coisa, bola, mano. Essas coisas tudo, né? E 29... A gente acha que é só embarcar. Vamos fácil, lá jogar bola. 29 relacionados, né? Ficaram em São Paulo o Bruno Rodrigues e o Figueiredo, né? Que tava com problemas, né? O Figueiredo, ele rompeu de novo o ligamento. O Bruno Rodrigues só deixa ele lá mesmo, deixa ele, não adianta forçar, deixa ele na boa. Então o Palmeiras vai com força máxima, o DM, tirando esses dois, o DM tá zerado. Né? Aí durante o jogo é 23 que pode relacionar, né? Pro jogo. Isso. Então vai ficar aí pelo menos, né? Alguns de fora aí. E a Palmeiras tá indo 28, acho. 29 relacionados, né? Pro Mundial. Alguns estão no Data FIFA, né? Vão se encontrar com o Palmeiras lá dia 11, né? A tia Leila mandou o jatinho dela, vai buscar o fisioterapeuta da seleção, vai buscar os jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções. Foi comentado isso aí, viu, Dodô? É um amigo meu lá, o Fabinho lá, do Aqui é Parmeira. Vi um vídeo dele falando aqui, parece que deu um problema ali sentiu o Rios alguma coisa. Opa, que é isso? Não fala assim, não. Informação ainda. Não tem nada, eu tava então, inclusive, acho que a Colômbia seleção? vai convocar um outro cara. Não. Que eu não sei aí, deixa eu ver se o Bruno Matos eu tava olhando aqui, não vi nada, não apareceu nada não nos blogs. Sempre só faltava Mas onde que saiu isso aí, Bento? Aqui, ó. Técnico da seleção revelou que Xadinho sentiu uma pequena dor após a partida. Por precaução, o treinador convocou outro jogador. Caso o Rios não tenha condições de atuar no próximo jogo. O Bruno mandou aqui o print, valeu, Brunão. Então vamos aguardar. Ele é o titular absoluto do meio-campo do Palmeiras. Né? Se não jogar ele, joga o Evangelho. Evangelista. É bom, o Evangelho também, mas ele é melhor. É melhor, né? Então amanhã já começa a treinar lá na Faculdade de Carolina do Norte, né? E lá o gramado estreia, também, hein? Estreia domingo, 7 horas da noite, né? Contra o Porto. Mas vocês gostaram dessa camisa aí, ô Bento? Aquela laranja e a outra lá que fizeram lá, que parece um alface. Que mano, ela é o terceiro... Na verdade, ela não é um terceiro uniforme. Ela Talvez é uma linha... nem jogue com ela, né? Talvez nem jogue com ela. Uma linha comemorativa só do Mundial, né? Tem todas as alusões lá, Copa Rio de 51. Né? Mas como não vai jogar com ela, se é uma camisa comemorativa do próprio Mundial? Não, sim. Eu acho que um dos 3 jogos aí, eu também acho que não vai jogar. A camisa, qual que é? Aquela lá que eu postei lá, aquela branca, aquela lá mesmo, confirmada é aquela lá mesmo. Tem uma laranja também, né? A laranja é de goleiro. De goleiro. É de goleiro, aquela. Mano, assim, o que eu
eu falei aqui na sexta-feira. A do ano passado, a branca, quando lançou, não gostei. Depois eu fui ver de perto ali e tal. Mas assim, é uma camisa comemorativa, vim toda... Porque é o seguinte, né, meu? Vai vir toda trabalhada ali numa caixa, Vai mas... ser caro, né? Mas é que essas aí... 1.100. 1.100 modelo jogador. Ai, amado do céu. Numerado. É uma linha... É que teve que ser feito especialmente pro Mundial, porque a FIFA ordenou que os clubes tivessem as tinha que camisas lançar com certas coisas, né? Isso, umas alusões a alguma coisa que... E até o centímetro do nome atrás da camisa tem que ser 7 centímetros. Eu tava tem um vendo, padrãozão tem que ser tudo aí. específico. É Eu acho que- igual a Copa, né? É que eu tô Precisa ser vendo igual. aqui, Motinha. Talvez jogue um dos 3 jogos, deve jogar com ela, lógico, até por uma questão de... Pra vender, né? Tem que pôr pra rodar isso aí, mas cara, é caríssimo, acho que é uma coisa, é um produto... Tá Mas pegando é um que é produto uma... mais pra colecionador também, né, seu Bento? Tudo bem que o torcedor, de uma forma geral, vai gostar de ter, de repente, pra guardar. Vai vender. Mas é um negócio, como vocês disseram, é um negócio exclusivo. Acho E que- outra, e isso não implica... Fanático, né? Fanático Isso não compra. implica na terceira que ele lança em agosto, que é o terceiro uniforme Vai sempre no vender. aniversário. Ó, e o adversário do Palmeiras, o Porto, que estreia contra o Porco domingo, né? É Porto versus É Porco versus Porto, né? Domingo às 7 horas da noite aqui na Energia também, né? Vou falar o seguinte, perdeu o amistoso contra um time da Letônia por 2 Aí a 0. eu vi essa notícia e deu aquela animada. Aí eu fui ler o contexto. Mas, exatamente, né? tem data FIFA, né? Então tem muitos jogadores do Tem uns Porto 3, 4 que não jogaram. que não E jogaram, fizeram né? aquele mescladão, entendeu? Sim. Então jogou titular com reserva, titular com reserva. Não posso falar, seu Bento? Não se empolgue. Depois que nós tiramos o Wendel lá do Porto, o Porto não é mais o mesmo, viu, do Bento? Tá de brincadeira, mano. É engraçado isso aí, né, Motinho? Eu tava conversando hoje, né, até com o Moleque é Dodô. doente, né? E você pega assim, por exemplo, né? O PSG, eu particularmente vi bastante vezes jogar esse ano. O Bayern também, por causa da Champions. O Chelsea, né? Atlético de Madrid, Atlético de Real Madrid. Agora, do grupo do Palmeiras, sério, cara, eu nunca vi nenhum. um jogo do Porto. Eu nunca vi um jogo do Inter Miami. No Inter Miami, então eu só vejo lá os caras, 3 meia dúzia no estádio ali, Lá o né? Hilal, Tá lá. o UAM do Black Eyed Peas, tá os caras ali na beirada ali. É verdade. O Raulin lá. E o outro lá também, pior ainda, né? Quem vai ver o campeonato egípcio? Porque esse é do Egito. Então, eu acho que é uma incógnita o que esperar desses jogos aí, cara. Eu não, Todo mundo tá sinceramente... falando que é fácil, mas a gente não sabe. Não, eu não Dá pra acredito saber? que vai ter jogo fácil, não, cara. tem jogo não vai ter fácil, jogo, mano. não. Falaram que o time do Egito, aí o grande problema, Domênico, é que eles têm a base da seleção do Egito, mas convenhamos também que a base da seleção Não, do é que Egito assim, é o ó, Salah e mais eu vou 10, falar, né? o grupo do Palmeiras, ele não tem aquele europeu que é um dos gigantes ali, que todo mundo tem medo, um bicho-papão, como diz o Marcão, né? Tem o Porto. Sim. Só que eu acho que o grupo do Palmeiras, de todos que estão ali, são clubes mais equilibrados, assim. Então eu não acho que seja fácil, mas também não é aquela coisa difícil de passar. né? Eu acho que vai Pega dar um Palmeiras Paris e Saint-Germain, Porto. pega um Real Madrid, Mas né? assim, o Inter de Miami. Ok, vem mal, não sei o quê. Os caras já não são mais os mesmos, mas, pô, se os caras estiverem ali num dia, inspirado, com vontade E é um dia, de né? jogar, É de um fazer, jogo, né? é o Messi, entendeu? Não tem É o ida e volta. Soares. Os É caras o... falam, vamos, né? É difícil. Tem isso. E o Al-Ahly, como o Marcão... O Al-Ahly é o time que mais tem títulos no mundo. Tem mais que o Real Madrid. Só que, assim... Eles só jogam é lá, lá, né? Então, assim, a gente vê direto eles no Mundial, a gente vê direto eles ganham o Campeonato do Egito Copa, Nacional, né? a Copa Intercontinental deles lá. Só que o nível de qualidade do futebol lá é diferente do que aqui da Europa. Ô, seu Bento, só uma correçãozinha. O Jeová, que é nosso ouvinte Ô, Jeová. e está sempre com a gente, Testemunha, né? ele disse que não é, o Palmeiras não viajou de classe executiva. Né? Aliás, não viajou de primeira classe, é uma classe executiva, então por isso que é. o seu padrão. Que é o avião todo, Não, é que eu vi né? a foto que Executivo. postaram lá, eu nunca peguei um daquele lá, não. Você tá Mas o avião foi acostumado preparado com pra isso daqui, isso, né? O avião foi preparado É pra tipo isso. umas poltroninhas, assim, redondinhas. Os caras foram, aliás, plagiaram nós, foram com o nosso terno. Verde, O nosso terno da Libertadores, que o RG lembra muito bem, né? Pedrinho não era nascido ainda. Mas o. Não, você tá de brincadeira. Aí, né, quando quê? a gente ganhou. Pô, brincadeira o quê? E você tinha 14 anos, filho, quando você tomou todo não era nascido. Você tinha 14, 15 anos, é isso? Tava Onde você fazendo- tava lembro como aquele se dia? fosse ontem. Onde você Tava na tava aquele escola. dia? Tava lá, você tava chorando aonde aquele dia? Pro Tava na, Macri, casa, Hã? tava na casa do meu avô, Então. com 9 palmeirenses e eu o único santista. Então, bem feito. E aí, então é o seguinte. Então os caras foram de verde, igual o nosso terno lá, Dodô. Até me inspirou, mas deixa quieto. Vai. Vamos lá. O garoto. O meu tá lá, hein? O garoto também, não, tá lá. garoto não. O Alan, né?
esse eu gostei. 21 anos, renovou. Gostei. Até o fim de 2029, né? O contrato dele até 2027. Aumentou o contrato dele, foi até 2029, né? O moleque tá há muito tempo no Palmeiras já. Alain. Desde quantos anos? 13 anos ele tava falando. Não, jogadorzaço, cara. O moleque aí... O moleque é bom. Só pra você ter uma ideia, ele tem entrado nos jogos até na frente de jogadores, né, Dodô, que a gente considera aí que estão, né, são titulares. Por exemplo, o Veiga, Felipe Anderson, ele tem entrado direto, cara. Ele é um jogador, ele fez um golaço lá contra o Cruzeiro, é um cara que sempre entra bem. Ele joga mais aberto, né, o seu Bento? Então, ele faz aquele meio esquerda, tá ligado? Mas ele faz também pelo lado ali, pode ser uma opção agora com a saída do Estevão, mas gostei demais da renovação dele, né? Um menino aí que é cria da academia. O Estevão é mais pela direita, né? E então. ele faz mais... Ele faz pela direita também. Ele faz pela direita também. Tanto que o gol surgiu ali na direita. Então, ele é um cara... 2 gols, né? Ele fez no contra o Mirassol e esse... Pelo que ele demonstra nesses jogos que ele tem entrado aí, inclusive contra o Cruzeiro, muito bom jogador, joga demais. Canhoto, habilidoso, parte pra cima. Me atrevo a dizer que ele é mais habilidoso que Estevão e mais rápido do que Estevão. E esse aí agora. Então é isso aí, Dodô. Bom, aquela Muito coisa, bem. já que começa daquela queimação, né, na barriga, né? Já hoje, amanhã, até domingo, aquela queimação. Mas, né? ô Bento, o grande problema do Palmeiras aí, eu acho que não é nem os grupos, cara. Eu acho que é depois quando passar pras oitavas. Porque aí deve pegar o Atlético de Madrid ou o Paris Saint-Germain. Mano, puta, cara, eu sei que vocês olham e tal, mas palmeirense não consegue. Não consegue ver na frente. Não consegue ver. Não consegue jogo a jogo, mano. Mas tem vai ter essa, que ser mano. assim Eu mesmo. entendo quando você bate o olho lá, Porto, tal, Al-Ali, Vai dar. Mas pra nós ô, é Bento, diferente. nesse ponto velho. aí, cara, mas nesse ponto, vocês não deixam de ter razão, porque o jogo do Corinthians com o Al-Ali também em 2012 Foi difícil. Foi tão difícil quanto o jogo contra o Chelsea. Então. O Corinthians ele ganhou de 1-0, Domênico, com um gol do Guerreiro também. Mas vou te falar, mano, tomamos um calor, uma hora teve um bate-rebate na área lá, que falei, pô, tomamos um gol agora e vai azedar o bagulho. Mas esse que vocês pegaram, que a gente pegou, é o mesmo? Sim, é o do Egito. É o mesmo? Esse aí é o que a gente... Tem um que é da Arábia Não é da Saudita, Arábia? que vai estar no Mundial de 2029, Não, aquele né? é o Al-Hilal. Não. Esse é o Tem o Al-Hilal. Al-Ali. Tem o Al-Ali Tem também da dois Arábia Al-Ali. Saudita, que já classificou verde. para o Mundial de 2029. E nesse está o Al-Hilal, É o que a único gente da Arábia ganhou lá Saudita. contra o Chelsea, não foi isso, hein? A gente ganhou com 2-0. Não, vocês ganharam do Egito também. Do Egito, então. Foi do Egito? Foi 2-0? esse mesmo jogo, Foi esse mesmo time que E tinha aquele o gol que a do gente... Veiga e do Dudu. E da primeira que a gente perdeu nos pênaltis lá. Era outro. É outro? É outro. Esse é o outro, É o né? verde. Tá. É diferente, né? Esse Al-Hilal aí é um vermelho e branco, aí tem uma águia no meio dos... Isso, exatamente. Rapaz, então tá certo. chefinho. Tá bom, é isso. É isso. Palmeiras chega com que pensamento, aspiração, tá certo? Aspiração? Tá, né? Sim. Às vezes eu fico Aspirando aspirando a a classificação. Às vezes eu fico em dúvida, mas nada melhor do que ter mestres da língua portuguesa ao meu lado para me ajudar. Né? Aspirar algo é cheirar algo. Aspirar a algo é isso que o Verdão quer. Então, com que aspiração? Título? Chegar na fase seguinte, lembrando do grupo Porto, Inter Miami e Al-Ahly do Egito. Amigo Eugênio. Eu não vejo para times brasileiros, ou melhor, para times não europeus, eu não vejo possibilidade real de título. Ponto. Eu acho que o Palmeiras chega, ele tem um grupo em que ele pode sair como primeiro lugar. Ele já chega com uma decisão, que é o jogo contra o Porto, já o jogo de estreia. Ele já estreia contra o adversário mais difícil. Se ele vencer esse jogo, ele tem enorme chance de ser primeiro lugar do grupo. E a partir daí, a possibilidade de, em sendo primeiro, pegar nas oitavas de final um segundo colocado de outro grupo. Que é o do Botafogo, que não é fácil. Mas que é menos difícil pegar o primeiro colocado. Sim. E quem sabe sonhar com o quartas de final. Acho que a partir daí é algo assim inimaginável. É claro que a gente está pensando sempre com a cabeça que a gente pensa quando tem esses torneios internacionais, né? Que os brasileiros só terão como adversários os europeus. Então, nesse grupo e chega, mesmo, na verdade, o brasileiro perde para time da Ásia, perde para time da África. O Al-Ahly, eu não tenho conhecimento do time atual do Al-Ahly, do Egito, mas
costuma ter times bons e chatos. Time cascudo, costuma ter bons jogadores e eles são muito fortes no futebol africano, ontem tradicionalmente. O Al-Ahly do Egito jogou com o Pachuca, os dois vão para o Mundial de Clubes. Foi transmitido aqui pelos canais ESPN e a Luísa Boareto, que foi a comentarista do partido, eu conversei com ela hoje de manhã na redação e ela falou que assim, o Al-Ahly trocou de técnico, foi campeão, mas trocou de técnico e contratou 4 jogadores só pensando no Mundial. Então chega, é claro, está no processo de incorporar esses jogadores. Essa é uma questão muito interessante para esse Mundial. Tem algumas questões. Esses clubes que contrataram jogadores agora e chegam em cima da hora sem o entrosamento devido e talvez isso gere alguma dificuldade na coletividade, né? Ou se o cara for muito bom, se adaptar rápido, ele pode ajudar. Estalar o dedo pode ajudar. E por outro lado, são os jogadores que estão de saída. É o caso do Estevão, é o caso do Igor Jesus do Botafogo, talvez do Gerson no Flamengo, pelo que tudo indica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso. Como é que esse jogador vai para o Mundial? Sabendo que está trocando de clube, ali na frente tem uma nova realidade. Cabeça e com que foco, né? Com que entrega. Então a gente tem que entender como é que vai ser isso. Mas voltando àquela pergunta inicial sua, acho que o Palmeiras chega assim, bem preparado, com um time muito sólido, com um time talvez dos brasileiros forte. O melhor preparado. E eu acho que ele tem condições, sim, de passar e, quem sabe, em primeiro lugar do grupo. É um raro brasileiro com pretensão, talvez o Flamengo, mas o Flamengo tem o Chelsea na chave, mas para o Palmeiras a perspectiva é real de primeiro lugar. Se faz essa boa partida contra o Porto, também não pode comer a sobremesa antes, né? Achar que passou pelo Porto, porque também os dois adversários não são propriamente galinhas mortas. Não. Tem a questão do Messi, é uma motivação. O Al-Ahly, a gente sabe, ele tem... Todos sempre vende caro a derrota para brasileiro em Mundial, quando perde. Então a chave é difícil, mas ela é acessível. Eu acho que a situação do Botafogo, por exemplo, é mais complicada. Que o Botafogo, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, de Madrid, então ali fica difícil. Mas o Palmeiras agora e pelo próprio Palmeiras, né? Pelo que ele vem apresentando, eu acho que pelo trabalho. Para os brasileiros, o legal já daria para fazer festa com uma semifinal. Não, mas para qualquer brasileiro. Fazer muita festa. Né? Muita festa. Aí eu acho que é o máximo que vai dar para a gente chegar em semifinal. Diga, Mari. A motivação dos europeus ela é diferente, né? Assim, teve muito barulho pro lado de lá sobre essa competição, né? Muito embate ali com a própria FIFA, enfim. Jogadores também de Nations, um acúmulo ali, né, de situações e de partidas, calendário para eles, quanto isso pode impactar, mas essa reta final também de temporada europeia, quando eu penso no Palmeiras, quando eu penso nas equipes brasileiras dentro desse Mundial, vejo o Palmeiras no melhor momento ali, de toda a programação que o clube fez, pensando nessa temporada de olho no Mundial. Claro que eu acho que a expectativa em cima do Paulinho, ela era até um pouco maior de estar neste momento já numa outra fase de desempenho. Ele não está e pode se apresentar no Mundial, claro que pode, mas talvez ali, né, das contratações, colocou muita expectativa no Paulinho para essa competição. Então, acho que talvez só ali o ponto fora da curva do que a gente poderia pensar nesse Palmeiras, mas é um Palmeiras que deixa o Brasil, claro, teve as derrotas, essas últimas, para os principais adversários ali, pensando hoje no título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, mas se mostrou certa, né? A abordagem de Campeonato Paulista, depois como o time vai encaixando, ainda podendo contar com o Estevão nessa competição. Então, acho que se pode pender para o lado, entre aspas, negativo a saída desses jogadores, dos clubes. Acho que para o Estevão especificamente é um momento muito importante. Acho que ele está nessa expectativa de fechar de fato ali com chave de ouro no melhor nível de desempenho dele. Vai ser muito legal de poder acompanhar ele nessa competição. Então, como trabalho e expectativa, vejo o Palmeiras o melhor ali entre os brasileiros. E é curioso, né? Porque, por exemplo, o caso do Estevão, ele vai embora. Mas é um caso em que todo mundo já sabia há muito tempo, já que ele foi vendido e tal, então surpresa zero. Outro caso citado aqui que o Eugênio trouxe. Pois é, família palmeirense, né? A mídia discutindo aí até onde o Palmeiras pode chegar, né? Para mim, o Palmeiras pode, dos clubes brasileiros, também concordo, né? É o clube que pode ir mais longe, né?
discutindo aí também a viagem do Palmeiras, a torcida fazendo aquela festa, né? Representou legal. E deixou o torcedor preocupado, né? A mídia deixou o torcedor preocupado, né? Nessa noite, né? Ontem, na verdade, hoje de manhã saiu as informações, que o Richard Rios, né? Pela seleção colombiana, foi desconvocado, segundo ele, sentiu um desconforto na coxa, ninguém sabe qual é o grau ainda, né, pessoal? Eu acho que é uma grande perca. Caso realmente vier se confirmar algum tipo de lesão, o Palmeiras perde um grande jogador, né? Porque, para mim, ele quem comanda aquele meio campo do Palmeiras, né? Ele tomou de conta da posição, sem tomar conhecimento. Richard Rios, vale lembrar aqui que teve passagem pelo Flamengo, estava no Guarani, ninguém dava nada por ele. Quem pediu a contratação dele, né? A gente também tem que tirar o chapéu, foi Abel Ferreira, né? E Abel Ferreira transformou nesse jogador aí que hoje é fundamental na seleção colombiana e fundamental no Palmeiras, né? Ok, eu sei que tem muito torcedor que não gosta, porque ele ficou marcado ali em lances contra o Corinthians. Mas, pessoal, eu vou ser bem realista aqui. É importante vencer clássico, mas Campeonato Paulista, para mim, não serve de nada. Ele não pode errar na Copa do Brasil aí, né? Copa do Brasil, claro, se ele errar vai ficar marcado, né? Mas Campeonato Paulista, pessoal, para mim tem a mínima importância. A mínima importância. Inclusive, eu sou um dos que defende que tem que acabar os campeonatos estaduais, né? Ou acabar, ou os times grandes entrar numa semifinal, numas quartas de final, né? Jogar o mínimo possível. Isso aí, eu sou de acordo isso sempre, né? Só faz atrapalhar o calendário do futebol brasileiro. Então, é um fato. Mas é isso, né? Se realmente viesse confirmar essa lesão de Richard Rios, o Palmeiras tem jogadores qualificados? Tem, sem sombra de dúvida. Tem Lucas Evangelista, né? Um grande jogador. Eu acho que ele caiu bem com a camisa do Palmeiras. Abel Ferreira vem sempre fazendo alguns elogios a Lucas Evangelista. O torcedor gosta do estilo de jogo. Então, claro, vai sentir porque é um grande jogador, né? Richard Rios, mas eu acho que está bem servido, né? Sobre a questão aí de Estevão, né? Muitos dizem que talvez ele já esteja com a cabeça na Europa. Ok, isso aí de fato realmente eu concordo. Com certeza, Estevão está com a cabeça na Europa, mas ele vai querer mostrar serviço, né? Até porque o clube que ele vai defender está lá, né? Jogando contra o Flamengo. Sem sombra de dúvida, ele vai querer estar mostrando serviço, pessoal. Vai querer estar jogando bem, vai querer estar mostrando serviço, né? Até porque Estevão é aquele jogador que o torcedor do Palmeirense é craque, é um jogador que joga muito, é um fenômeno. Pode ser aquele jogador que traga a Copa do Mundo para a seleção brasileira. Mas o torcedor, tem alguns torcedores do Palmeiras que marca ele por jogo grande ele não resolver, né? Por jogo grande ele se esconder. Realmente a gente, contra os números, não adianta aqui querer discutir, né? Quando se fala em jogo grande, você não consegue tirar uma partida que foi decisivo, que fez golaço. Não consegue, né? Infelizmente, são números, né? Mas eu acho que isso aí não tem nada a ver, né? Eu não sei se o Palmeiras, inclusive, vai no mercado, né? Atrás de fazer alguma contratação aí para substituir Estevão. Eu sou bem sincero, eu acho que não precisa, né? Claro, se tiver dinheiro, até porque Paulinho ainda é aquele ponto de interrogação, né? Paulinho é aquele cara que a gente não sabe. Não sabe como é que tá realmente a situação de Paulinho. Se vai ser preciso cirurgia, se não vai ser preciso. Mas eu não ia atrás de outro reforço, né? Tem ali Veiga, tem Felipe Anderson, tem Facundo Torres, tem Vitor Roque, tem Flávio Lopes. Então, eu acho que o Palmeiras está com um elenco bastante qualificado, né? Claro, se você vai entender pelo lado do torcedor, o torcedor é aquele que quer sempre o Palmeiras contratando os melhores jogadores, ir no mercado, mas, pessoal, para ir no mercado e trazer um jogador intermediário, jogador do mesmo nível de Veiga ou menos, é melhor não ir. Se você for no mercado, tem que trazer um cara que vista a camisa e chama a responsabilidade. Isso aí é um fato, né? Mas tem esse cara fácil no mercado? Difícil, viu, pessoal? E outra coisa, esse moleque com Alan aí, e o Palmeiras renovou o contrato dele, esse aí joga mais do que Estevão, pessoal. O moleque, o Alan, joga mais do que Estevão. É um grande jogador mesmo, né? A gente daqui uns dias vamos ter muito orgulho desse moleque aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.